Boa noite, galera. Bem-vindo para quem está entrando. A gente vai começar uma live falando de mercado. Olá, Laila. Vou aguardar seu pedido de autorização. Olá, Denise. Olá, tô muito feliz que a gente vai ver um monte de gente conhecida aqui. Quem ainda eu não conheço, não me conhece, meu nome é Marina Amaral. Eu sou a fundadora dos Anjos. Ana Bulhões, Moisés, que delícia ver essa galera toda aí, vários anjos participando dessa live. Olá, Ilan, tudo bem? Tudo bem? Boa noite, Má. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Tudo bem, os dois aqui com manto sagrado, né? Que Exatamente, vou me levantar um exatamente. pouco para mostrar aqui. Convidei a Roberta da Lu para participar, mas se ela não conseguir nos ver ao vivo, ela verá depois. Boa noite, bem-vindo a todo mundo que está entrando aí. Galera, vocês que já estão aí, os anjos que já estão aí, apertem esse coraçãozinho aí para a gente poder chamar mais um monte de pessoas. A gente vai bater um bate-papo aqui, é muito Exato. gostoso. E Aperta no Ilan, aviãozinho e manda pros amigos. enquanto a galera tá entrando, né, eu tava aqui verificando os meus arquivos e o regional, o primeiro campeonato mundial que a gente teve efetivamente aqui no Brasil, rolou entre os dias 24 e 27 de maio, né? Ou seja, quase há 2 anos. Então, de fato, a gente vai começar uma nova jornada agora, com o mesmo frio na barriga que lá há 2 anos, né? Quando a gente estava no dia 10, 11 de maio, a gente estava na maior correria da nossa vida. Provavelmente a gente estava nos Estados Unidos, com o Exatamente. pessoal da Air Lost, né? Que são os anjos do ódio americano e que foram aí, é, enfim, parceiros dos games por muitos anos. A gente foi participar de um regional nos Estados Unidos com eles, fizemos um estágio, a gente ficou com a galera da CrossFit. E a gente estava com um baita de um frio na barriga, porque a galera estava aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, montando a nossa área, que foi a área mais gigantesca que a gente fez na história dos Anjos do Ódio, com mais de 500 metros quadrados de estrutura, de recuperação, de utilíssima ponta. E aí a gente voltando dos Estados Unidos, acho que vale a pena, enquanto a galera tá entrando aí, voltando, quando a gente estava fazendo uma conexão, eu acho que a gente ia chegar numa segunda-feira em São Exatamente. Paulo para ir de ônibus para o Rio de Janeiro, alguma coisa assim, ou pegar um outro avião para o Rio de Janeiro, na terça, porque a gente tinha que começar a montar na quarta. Aí na conexão a gente soube que tinha instaurado a maior greve já vista no nosso país, que foi a greve dos caminhoneiros, e que um dos nossos Exatamente. caminhões já havia saído, tinha sido bloqueado, enfim, aí foi aquela adrenalina, nossa, será que vai rolar? Será que não vai rolar? Eu lembro que eu cheguei e falei assim, gente, imagina, essa greve não vai perdurar. A gente chegou no Rio de Janeiro, a greve tinha continuado, a galera ainda não estava se sintonizando que a coisa ia ser séria. E quando a gente viu, né, a própria CrossFit já estava enlouquecida, procurando soluções alternativas para fazer a coisa acontecer, de pegar equipamentos dos boxes, e a gente teve a super sacada de fretar ônibus de turismo, né, para conseguir trazer as nossas coisas. Enfim, aí eu acho que começou uma série de histórias e superação. A gente fretou ônibus, a galera que ia vir de passagem aérea, enfim, cancelou, a gente colocou todo mundo dentro do ônibus porque a gente não podia simplesmente atravessar o estado só com ônibus de turismo, só com materiais. Então a galera entrou e a gente, enfim, fez a maior área de recuperação já vista no mundo, de acordo com a própria CrossFit. De te lembrar isso, te dá arrepio, Ilan? Pô, muito, muito. E parece, ao mesmo tempo parece que foi ontem, parece que faz 10 anos já. A Simone acabou de entrar, inclusive, uma das que foi resgatar material no meio da estrada. Tem anjos do Brasil inteiro entrando aí. Orite Eu não entrando contei também. tudo, né, Ilan? Não contei tudo, porque fretar um ônibus de turismo foi uma das coisas. A gente teve anjo do ódio que foi com seu próprio carro enfrentar ali o congestionamento todo e saquear um dos caminhões que ficou parado na rodovia, né? Enfim, uma série de aventuras aí que rolou e que marcaram o início da comunidade dos anjos do ódio. E eu até tô comentando dessa história, Lam, porque hoje eu acho que a noite é muito especial. Além da gente comentar um pouco do que tem acontecido no mundo, inclusive sob a nossa perspectiva, eu acho que vale também a gente
trazer algumas coisas importantes sobre a comunidade que talvez algumas pessoas que estejam nos assistindo não tenham conhecimento, né? De que a gente já está há 2 anos numa longa jornada e os Anjos do Odd não são profissionais que atuam só dentro de competições de CrossFit. A gente nasceu assim há 6 anos, a gente nasceu fazendo um trabalho dentro dos campeonatos de CrossFit, mas há 2 anos a gente iniciou uma jornada maravilhosa, né? Que tem a ver com troca, tem a ver com conhecimento, tem a ver com um propósito, um DNA de fomentar, né, o desenvolvimento do profissional da saúde, do fisioterapeuta, dos terapeutas que trabalham com saúde, com foco em esporte de alta intensidade, né, Ilan? Então, para começar, já chegou um pouquinho aqui de convidados nossos, né? Espero que vocês continuem colocando o coraçãozinho aí para mais pessoas virem. Como eu estava falando, gente, os Anjos do Odd, a gente está há 2 anos, né, para completar 2 anos do nascimento da nossa comunidade. E a gente, como todos vocês, temos enfrentado aí uma série de desafios em decorrência desse novo mundo, né, que está nascendo, do coronavírus, do coronacrise, de tudo mais. E a gente, como todo mundo, teve que parar e se perguntar, né? E agora? Né? O que a gente vai fazer e como que a gente vai continuar fomentando o nosso trabalho? E a gente voltou para uma coisa que eu tenho falado muito, Lan, nas palestras que a gente tem feito em conjunto, para o propósito, né? O que moveu a fundação, o que moveu a gente criar a comunidade dos Anjos do Odd? A gente foi movido por uma vontade muito verdadeira e muito genuína de falar, gente, vamos pegar os melhores profissionais do Brasil, vamos nos unir e a gente vai trocar os nossos protocolos, a gente vai trocar as nossas experiências até aqui. Então, a gente vai construir uma filosofia muito forte de troca e aprendizado mútuo. Isso vai fazer com que a gente se desenvolva mais, com que a gente cresça mais, com que a gente cresça mais no mercado, né? E foi isso que a gente vem realizando nos últimos 2 anos. A gente alcançou um número de 100 Anjos do Odd distribuído em 17 estados, né? E a gente tem certeza absoluta que todos esses anjos que assumiram, né, esse escudo aqui, esse brasão de peso, se desenvolveram de uma forma absurda, né? Muitos anjos, inclusive, ficaram super famosos, se tornaram muito estrelas. E quando a gente começou a se ver nesse desafio, a gente fez a seguinte pergunta, né? E agora? O que a gente faz? E a gente voltou para o nosso propósito. E quando a gente voltou para o nosso propósito, a gente falou assim, cara, por que a gente existe? A gente existe para ser uma plataforma de educação, para ser uma plataforma de conexão, a gente existe para multiplicar, né? E o que o mundo pede agora? O mundo pede multiplicação, o mundo pede que a gente compartilhe, né, muito do que a gente aprendeu até aqui e do que a gente está fazendo também. Então agora eu vou passar a bola para você, Ilan, e vou perguntar para você, né, como é que tá essa vida de fisioterapeuta, você que trabalhava na Hora Clara presencialmente todos os dias, enfim, com uma agenda cheia, fazendo pequenos intervalos só para almoçar, enfim, tomar um café e olhe lá. Como é que foi para você e como é que está sendo a sua vida agora, nesse cenário, né? Inclusive onde a gente está vivendo em São Paulo, que é o epicentro do Brasil disso. Me conta como está sendo a sua experiência. Poxa, eu gostei muito do link que você fez, Má, porque há 2 anos atrás, quando a gente foi montar o regional, foi aquela loucura toda, né, com greve de caminhão, primeira vez que a gente estava montando uma estrutura daquele tamanho, de âmbito internacional. E dá aquele desespero, aquele frio na barriga, a gente não sabia como ia resolver, e no fim, bota o propósito na cabeça, respira fundo, resolução de problema, essa energia, e vamos. E acho que a gente passou por algo muito parecido agora, no início do isolamento. Eu lembro a Hora Clara, que é a nossa sede física, né, dos Anjos do Odd, aqui em São Paulo, na Avenida Pacaembu. O isolamento começou numa segunda-feira, a gente atendeu até a quinta antes. Né? E de fato, sexta, sábado, domingo, para mim foi uma loucura, né? Eu não sabia o que ia fazer, eu falei, né? Porque tinha meu lado terapeuta, fisioterapeuta, e meu lado empreendedor também, como sócio da clínica, e enfim, cabeça no lugar, e já estava começando a imaginar, poxa, será que vai ser possível, vai ser possível atender online ou não? E logo o Crefito e o Cofito
autorizaram os atendimentos online, né? O que, por um lado, foi um alívio, né? No sentido de, bom, é esse o caminho. Foi engraçado porque parecia que era o primeiro atendimento da minha vida. Eu estava muito nervoso no meu primeiro atendimento e também não sabia direito se os pacientes iam topar, se iam ter pacientes novos. E aí foi aqueles 5 minutos de desespero, né? Sempre que a gente faz os batismos dos anjos, a gente fala, ó, pode 5 minutos de desespero. Passou 5 minutos, chega, vai para a resolução. Falei, bom, é isso aí. Peguei um paciente que era mais próximo. Poxa, vamos lá, topa fazer, né, um atendimento online e tal. E foi, no começo foi um pouco estranho, mas aí foi que nem primeiro atendimento da vida aí, há muitos anos atrás. É, Foi super tranquilo, as coisas começaram a se desenrolar, foi ficando mais natural esse atendimento online, coisa que eu nunca tinha imaginado, inclusive, né? Poder atender online, pessoas daqui, pessoas dali, independente de onde eu estivesse. E começou, né? Um paciente vê que você está atendendo, passa para outro paciente, e né, a gente começa a trabalhar o nosso networking, e surpreendentemente, assim, as coisas fluíram. No começo, até eu questionava um pouco a eficiência do atendimento online, é óbvio. Eu venho de uma escola de muita terapia manual, então não poder encostar no paciente, a gente fica receoso, com o pé atrás, e também imaginava meu paciente do outro lado, né, com esse mesmo receio. E no fim me surpreenderam os dois lados, que foi a eficiência do atendimento online, né, ver resultados. A Tati Falavinha, que é a Anjo também de Araraquara, até dividiu com a gente um artigo científico falando sobre a eficiência do atendimento online e também da adesão dos pacientes, que eu achei que fossem ficar um pouco inseguros no começo, mas no fim tem rolado muito bem, melhor do que a gente imaginou. Que legal, Ilan, que legal. Obrigada por você ter compartilhado. E eu fiquei sabendo que eu tive um problema técnico aqui de voz. Vocês estão me ouvindo bem, gente, agora? A Denise falou que eu tava com alguma questão de voz, a Ana Bulhões. Vocês estão me ouvindo bem? Posso O Lupa continuar? respondeu aqui que o som estava ok. Se vocês puderem dar um joinha aí, se o som dos dois estiver ok, pessoal. Só me sinalizar se minha voz está indo legal. Ilan, e me fala uma coisa, você falou que ficou um pouco inseguro, né? Que você tinha sentido como se fosse a primeira vez e tudo mais. E a gente vem falando muito sobre isso, né? Sobre sentir vergonha e tudo mais. E já fica aqui a dica, gente, para quem tem vergonha de fazer alguma coisa pela primeira vez, eu acho que primeiro é um bom sinal, né? Porque isso é ser humano. Se a gente não tem vergonha de nada e a gente tá sempre pronto para tudo, a gente precisa desconfiar aí, ou a gente tem alguma questão relacionada a uma psicopatia, né? Ou alguma outra doença, porque é natural a gente sentir vergonha. Mas o que a gente precisa pensar, né? As pessoas que eventualmente forem falar alguma coisa da gente, essa pessoa aí tá fazendo uma coisa online, eu não gostei. Cara, ou é alguém, né, que tem uma certa admiração, né, pelo nosso trabalho. A gente costuma dizer que as pessoas de sucesso não perdem tempo para falar das outras pessoas, né? Então, vergonha de quem? Vergonha do quê? E se for um cliente que eventualmente não tenha curtido o seu primeiro atendimento, o segundo, o que você pode fazer para evitar? Chama um amigo, treina com um familiar, chama um primo, ou com algum colega de trabalho, né? Testa algum atendimento. Porque uma coisa que eu ia te perguntar, Ilan, durante os seus atendimentos online que você tem realizado, tem alguma coisa que você tenha sentido assim, nossa, isso realmente eu não vou conseguir realizar à distância? Como que você tem? Quais são as substituições que você tem feito? Como que você tem conquistado os seus clientes, né, para que eles não só façam um atendimento online, mas para que eles fiquem assim, um tratamento, para que eles te encontrem 7, 8 vezes ao longo de um mês, 2 meses? Como que tem sido essa troca? Eu acho que, primeiro, sobre a insegurança, o medo é natural, né? Tudo que é novo causa um pouco de insegurança, mas ela não pode ser limitante, ela não pode bloquear a gente da ação. Então é isso, 5 minutinhos de nervosismo, chega, vai para ação. E sobre atendimento online, como eu falei, eu acho que o que eu mais tenho falta é de pôr a mão, né? Porque eu acho que tem uma questão de troca energética e também de sensibilidade, você perceber como está a tensão muscular, entre outras coisas, mas que também a gente se adapta ao momento. Né? Desde a avaliação, que é da onde tudo começa, a gente desenvolveu uma forma, né, de fazer os testes mesmo à distância.
trabalhando muito essa comunicação ativa, de explicar para o paciente, demonstrar para o paciente como fazer os testes, para conseguir manter o mesmo raciocínio clínico que a gente tem na clínica. Esse é o essencial, né? Não é um outro tipo de terapia, é o mesmo raciocínio que a gente vai levar com outra metodologia, com outro canal de comunicação. E aí o que me faz muita falta, que é a terapia manual, a gente substitui pela orientação da autoliberação, né? A gente já nos boxes de CrossFit é muito comum, nas academias também, né? Que o pessoal já aprendeu a usar o rolinho, a bolinha para fazer a automassagem, que ajuda muito, tem uma eficiência muito boa. E no online a gente desenvolveu métodos de explicar para quem nunca fez, de ter equipamentos das mais diversos Inusitados. tipos que você pode imaginar, inusitados, para substituir o rolinho ou a bolinha profissional. Me dê um Então, exemplo de um equipamento inusitado, assim, que os seus clientes têm já foi de usado. tudo, né? Para quem não sabe o que é autoliberação, tem uns rolinhos que você vai passando pelo corpo para liberar a musculatura, simulando uma massagem. E tem rolos profissionais. A gente tem um kit, inclusive, desenvolvido junto à Fortify. Mas quando a pessoa não tem ainda, não adquiriu, ainda não chegou, ixi, já foi de tubo de desodorante, dando referência ao Claudião, que é outro anjo do Odd. Teve a Adriana, que teve a ideia também, que é uma anjo do Rio, de usar uma laranja, outro dia usei um limão, garrafa de vinho, enfim. Uma das coisas mais admiradas no fisioterapeuta brasileiro, para além, obviamente, da parte técnica de ponta, é a criatividade, né? Tem o jeitinho brasileiro pro lado positivo, que é se adaptar à diversidade e manter o rumo, né? Como você falou ali no começo, você tem um propósito bem alinhado. Se você consegue transferir seu raciocínio clínico para o meio online, não tem erro. Muito bom, Ilan. É, eu quero saber também se você tem trabalhado com mobilidade, como que tem sido esse trabalho, assim, por exemplo, para quem está em casa, né, para os nossos clientes, para os nossos pacientes, a maioria deles amam praticar atividade física, muitos são crossfitters, e eles, nesse momento, eles também podem aproveitar a quarentena para melhorarem algum movimento, para, enfim, fazer um Pode. trabalho preventivo. Isso também pode ser uma realidade agora? Sem dúvida, eu tenho, inclusive falando em mobilidade, né, isso é uma atuação interessante que o físio tem mais facilidade agora de ter, que é estar mais próximo do box de CrossFit ou da academia de funcional, seja onde ele trabalha. Eu tenho entrado, por exemplo, semanalmente na Bunker Sampa, que é um box aqui perto, e passado mobilidade, ativação muscular, porque os treinos têm sido feitos pelo Zoom, então a gente entra e, enfim, e tenho comentado inclusive com os praticantes, né, que é uma ótima fase, uma vez que os treinos, como a grande maioria das pessoas, salve algumas que têm boxe em casa, não tem tanto instrumento, tem adaptado os treinos, a carga está mais baixa. Ou seja, um excelente momento para você trabalhar, quem tem pouca mobilidade, trabalhar mobilidade, que tem pouca ativação de musculatura estabilizadora, também é um ótimo momento para fazer isso. Corrigir qualquer tipo de alteração postural que possa atrapalhar no treino ou diminuir performance. Então, Então, para quem é, para quem procura performance, realmente essa é uma ótima oportunidade para desenvolver o trabalho, né? Um trabalho com um profissional da saúde, com um fisioterapeuta em casa. Ilan, a gente sem tem se dúvida. perguntado muito, né? Assim, eu não conheço uma única pessoa que não tenha se perguntado, meu Deus, quando que tudo isso vai acabar, né? Será que serão mais 3 meses, mais 4 meses? E quando tudo isso acabar, né? Como as coisas voltam ao normal? Qual vai ser o novo normal? E a gente que tem lido, tem, né, se conectado muito com cientistas, antropólogos, enfim, as pessoas que estão aí prevendo as tendências, a gente sabe que vamos viver um novo normal, muita coisa não volta ao que era antes, e que o coronavírus, o coronacrise foi uma antecipação fato do futuro, né? Então, por exemplo, a educação à distância, né? E eu não estou falando só educação à distância, não de novos cursos, estou falando das crianças, né? E isso é uma coisa que, com certeza absoluta, não vai voltar ao normal, né?
as escolas, a educação, ela está enxergando uma nova maneira de ter mais alcance, né? Apesar de outros desafios. Mas tem uma outra coisa também, que é o home office. Embora muitas empresas já vinham há muitos anos praticando o home office, a gente sabe que existia ainda uma grande parcela que resistia ao home office, né? Ou ali limitava o home office só à liderança, mas agora as empresas estão entendendo que é possível você manter o seu time trabalhando em casa e o seu time vai trabalhar com produtividade. Inclusive, recentemente saiu um artigo na revista Exame falando que, em média, né, as pessoas estão trabalhando mais de 3 horas por dia, ou seja, não é que as pessoas estão tendo produtividade, elas estão trabalhando ainda mais. Né? Claro que no novo normal vai ser um misto disso tudo. Mas com certeza absoluta, muito difícil a gente encontrar um cenário onde as empresas vão decidir, não, vamos lotar aqui as nossas salas, colocar todo mundo para trabalhar 40 horas semanais, sentado na cadeira, sabendo que deixar os seus funcionários trabalhando de casa vai gerar qualidade de vida, também vai continuar gerando produtividade. E quando a gente olha para isso, a gente também enxerga, né, o nascimento de um novo público nascendo. Porque agora, na quarentena, por exemplo, como a gente ainda está em processo de adaptação, 60 dias não dá para dizer que a gente está completamente adaptado, né? Muitos de nós ainda não trocamos as nossas cadeiras, né, as nossas mesas, a gente ainda está trabalhando meio adaptado, um pouco na sala de jantar, né? A maioria das nossas casas não tem 2 escritórios, então o marido usa um cômodo, a mulher usa outro, então sobra para alguém usar a sala de jantar, que não é uma cadeira adequada. Né? Isso tá gerando o quê? Tá gerando um monte de dor física nova nas pessoas. As pessoas estão se queixando. A gente tem tido muito contato com grandes empresas e tudo mais. A gente tem ouvido cada vez mais as pessoas que nem sequer praticavam atividade física ou praticavam atividade física de uma forma moderada, nunca sentiram aquela tal dor na cervical, aquela tal dor na lombar, e estão sentindo agora. E mais do que isso, né? Como o nível de tensão está muito alto, né? As pessoas estão muito mais tensas do que de costume. Quem não está tenso, né? A tensão também está virando dor, né? Porque a gente acaba somatizando tudo no mundo físico. E o fisioterapeuta, nesse momento, exerce um papel importante, não, Ilan? Sem dúvida, Má. Depois vi uma pergunta muito interessante ali do Sibili, também um comentário do Vitor que tem sentido os efeitos do home office. E eu não tenho dúvidas que isso é uma fase de transição que a gente está passando. O mundo não vai voltar a ser o que era antes. Não digo que as clínicas não vão reabrir, inclusive porque tem clínicas já reabrindo, mas começa uma nova demanda. Né? O online, seja para fisioterapia, que é o que a gente está conversando, seja para compras online. Né? Minha mãe entrou aqui agora há pouco, eu vi ela fez compra online a primeira vez na vida. Isso quer dizer que talvez crie demandas pela necessidade que a gente está passando agora e que gere muito aprendizado. Essa é a minha grande esperança, que a gente saia melhor do que a gente entrou. E você, o que você sente quando você está atendendo as pessoas online, por exemplo, falando nisso, né, do que não volta mais o que era antes? Você acredita que pode ser uma opção das pessoas elas continuarem recebendo atendimento online? Sem dúvida, sem dúvida. E vejo para os dois lados. Vejo para o paciente, que passa a ter a comunidade de fazer físio, né, parecida com o home care, que já existe, que tem o custo um pouco mais elevado, enfim, tem alguém entrando na casa dela, né, por mais que é um profissional. Então, possibilita que ela tenha o profissional de preferência atendendo ela, independente de onde ela estiver, inclusive um profissional de outra cidade. Né, eu estou atendendo pessoas de fora de São Paulo, de longe, inclusive. Comecei a atender pessoas fora do país, né, Portugal, França, Estados Unidos. Abriu muitas portas, né, para o paciente poder escolher um profissional da preferência dele sem sair da casa dele. E também do fisioterapeuta, eu nunca me imaginei que eu pudesse atender de qualquer lugar. Né? A gente saiu para se isolar um pouco na praia, agora, pouco tempo atrás também nem pode ir para a praia, a gente ficou no apartamento, foi para dar uma descomprimida, e eu pude atender de lá também. Então era algo que 10 anos atrás, quando eu me formei, eu não podia imaginar, né, que chegaria esse momento. Imaginava no futuro, não, quem você não sabe. podia imaginar isso há 3 meses, né? Há 3 meses, exato, né, com as regras do CREFITO e COFITO. Então, me parece que a pandemia acelerou uma série de processos,
e de fato gera muito aprendizado e vai abrir, está abrindo já novos mercados, né? É muito cômodo para o paciente poder ser atendido sem sair de casa e, e também é muito interessante, expande muito o mercado do fisioterapeuta que pode atender, independente de onde ele estiver, pessoas de qualquer lugar do mundo. Isso é muito interessante. Com certeza absoluta, não só na nossa área, né, na área de fisioterapia, na área de saúde, na área de bem-estar, em qualquer área, ao final dessa crise, né, e se é que há um final, porque diferente de uma guerra comum, né, quando tudo acabar, não vai ter acabado, né, não é assim, acabou a guerra, todo mundo volta para as ruas, a gente vai voltar para as ruas de um jeito adaptado. A gente tem alguns estados, alguns lugares que entraram em quarentena, que já saíram. Bom, a gente pode ver os países que já estão afrouxando as regras. E existe um monte de questões. Então, por exemplo, as clínicas, né? Embora já existam algumas clínicas em funcionamento, aquelas que estão realmente funcionando de acordo não só com as exigências dos órgãos regulamentadores, porque eles ainda não tiveram tempo de regulamentar completamente tudo, mas de acordo com as expectativas das pessoas. Porque se a gente se coloca no lugar de quem está indo frequentar uma clínica, o que você espera, né? Você espera praticamente que ela te fale, olha, venha, pode vir, tá tudo certo, aqui é Covid-free, né? Seja porque eu instaurei ali uma série de protocolos ou porque eu coloquei alguns equipamentos que vão assegurar uma maior higienização, né? Enfim, então tem tudo isso também para a gente avaliar e que a gente também tem estudado, né, Ilan, e observado e refletido semana a semana como que acontece, quais são os melhores protocolos, os melhores modelos para que as clínicas reabram, né, não só com a segurança de acordo com a lei, mas com a segurança que seja suficiente para que o seu cliente volte a frequentar o seu local de trabalho. Porque eu lembro que no começo, agora a gente está um pouco mais conformado, né? Mas eu lembro que ainda há uns 45 dias, há uns 30 dias, as pessoas ficavam assim: ai, quando que vai sair um decreto? Porque quando que vai acabar a quarentena? Quando que vão derrubar a quarentena? Como se quando viesse um decreto derrubando a quarentena, as coisas fossem voltar a serem o que era antes. Tanto que na Hora Clara, por exemplo, a gente se decretou quarentena antes de ter qualquer regulamentação do governo, seja federal, seja estadual, seja do nosso prefeito. Né? Porque as pessoas, elas... A gente não se sentiu seguro de atender os nossos clientes, a gente sentiu que os nossos clientes também estavam se sentindo preocupados. Então, o profissional da saúde que tiver ou só já abrindo a tua clínica ou que pretender abrir a sua clínica vai precisar repensar e organizar uma série de protocolos para que ele não só se diferencie, mas para que ele consiga movimentar e ter seus clientes de volta, né, Ilan? Sem dúvida, não é uma brincadeira, né? As pessoas estão morrendo disso e aqui tudo indica, pelo que a gente tem estudado de comportamento no Brasil e nos outros países, nos países que já estão abrindo, né? A tendência é que isso ainda perdure por alguns meses e que seja uma volta progressiva, tem alguns efeitos em W, né? Da onda subir, descer ainda. E a gente não pode brincar com a segurança dos nossos pacientes, a gente não pode brincar com a nossa segurança, da nossa família. E então, sem dúvida que vai ser importante, né? O primeiro passo foi a gente se adaptar ao atendimento online, que a gente não sabia no começo e aprendeu e conseguiu desenvolver o que dava certo, o que não. Voltando à pergunta do Sibili, ele perguntou se o prazo de recuperação de lesões é similar entre as sessões presenciais e online. Tem me parecido que sim, né? Ainda é um tempo curto para dizer, né? De quando a gente começou, mas a resposta aos tratamentos tem sido bastante similares ao presencial. Eu cheguei a pegar um pós-operatório de um paciente de outra cidade, inclusive, e respondeu muito bem. Também me surpreendeu, melhor do que eu podia imaginar. E como você falou, a gente vai ter que se adequar com muito cuidado e aprender dia a dia como lidar com a situação, né? Como reabrir a clínica, quais são os protocolos a seguir de higiene, né? Porque não é só o álcool gel, né? Tem uma série de protocolos que vão ter que ser abordados aí para o profissional que quer voltar a trabalhar. Né? A Carol Joshi, que é uma anjo do ódio, de João Pessoa, ela falou, né, que talvez se não fosse a pandemia, nós iríamos demorar muito ainda para enxergar essa possibilidade
com essa visão que temos hoje. Então, de fato, a gente precisa absorver isso de alguma forma. A gente não consegue mudar a pandemia, a gente não consegue ainda matar o vírus. Então, a gente precisa se proteger, essa é a primeira coisa, e se adaptar ao novo mercado. Né? Aprender a atender online, aprender a chegar no nosso cliente de uma nova forma, conseguir adaptar os nossos protocolos agora no online, e o próximo passo é conseguir readaptar as nossas clínicas ao atendimento presencial seguro. É essencial que a gente faça isso. Eu vi aqui um comentário da Daniela que ela fala que, infelizmente, ela não tem perspectiva, né, de reabertura. Para quem não está chegando perspectiva de reabertura, né, e não foi para o online ainda, Ilan, quais são as maiores dificuldades que você, como fisioterapeuta, né, que também passou pelos 5 minutos ali de vergonha, de pavor, de crenças limitantes, de não vai dar certo, comigo isso nunca funciona. Quais são os maiores desafios que você atribui aos físios que ainda não viraram online? Eu acho que esse primeiro passo. É o primeiro passo, pessoal. Depois que você faz o primeiro atendimento online, você percebe que teu raciocínio clínico continua o mesmo. Você, óbvio, vai ter que usar muito da sua criatividade e muito dos seus comandos verbais para conseguir explicar os exercícios da melhor forma possível, para conseguir fazer uma avaliação detalhada, mas é dar o primeiro passo. Né, como a gente comentou ali atrás, né, dando algumas dicas aqui, começar com pacientes mais próximos, né? Mas a ideia é replicar o que a gente faz na clínica pelo online. Essa é uma tendência que a gente já esperava há muitos anos, uma coisa meio Jetsons, né, que em algum momento chegaria, e chegou. A pandemia acelerou muito isso, mas me vejo hoje aqui, a gente está o quê? 2 meses aí isolados, quase, vai fazer 2 meses, outro profissional. Né? Eu não imaginava que eu ia ter essa demanda de clientes, não imaginava que eu ia conseguir fazer atendimentos à distância e acontece. E a gente estava falando um pouco de público-alvo, né? Que a crise, né, e essa situação trouxe um monte de desafios, mas para o seu caso também você aí atendeu em alguns países, né? Você ampliou os seus horizontes, não só de atletas, imagino, mas você também tem atendido pessoas que, como a gente estava falando, estão no home office, né? Precisando aí de orientação, de como, enfim, alongar em casa, de como prevenir dores. Você pode comentar um pouquinho sobre esse trabalho? Claro, claro. Isso é uma tendência mundial, como você falou. As pessoas têm trabalhado mais, não tem muito horário para começar, horário para parar, não tem uma estação de trabalho muitas vezes adequada em casa, não tem ali o ritual de parar para almoçar, levantar, caminhar um pouco. E a gente começou a dar palestras em empresas e viu que as queixas são as mesmas e muito recorrentes. Então, não é só o atleta, né? Por mais que os Anjos Lodge tem esse viés da atividade física de alta. Hoje em dia as queixas de todo mundo são: nossa, eu tô com uma dor na cervical, nossa, tô ficando muito tempo sentado, tô doendo minha lombar, nossa, tô digitando muito, ficando no computador. Então, apareceu uma demanda nova, né? Eu tinha trabalhado com ginástica laboral, propriamente dita, muito tempo atrás, ainda no início da minha carreira, e de repente essa demanda ressurgiu. A gente começa a enxergar que também, né, se adaptando a esse momento novo, que tem um nicho, né, de pacientes que começaram a ter dores e que com simples orientações do fisioterapeuta, de montagem de posto de trabalho, de alongamentos, isso já melhora muito. E eu estive do seu lado em algumas palestras, né? E eu sempre acho que a minha palestra vai ser o momento mais legal da empresa, que a gente vai falar de propósito, a gente vai falar de conexões, a gente vai falar de psicologia positiva, e vem você, passa alguns exercícios ali, alguns alongamentos, e ao final é o que mais recebe pergunta, porque as pessoas de fato estão muito necessitadas dessas orientações. E antes de passar para a próxima pergunta, eu quero que você diga pra gente se você tá cobrando em dólar dessa galera que você tá atendendo fora do país, que eu vou fazer ali a conferência do Caixa no mês seguinte. Como que tá sendo receber esse dinheiro de fora do país? Isso tem rolado? Não, tem rolado, né? Interessante. Outro dia eu estava falando com essa paciente dos Estados Unidos e, né, que aqui no começo também você fica um pouco inseguro de cobrar um atendimento online, quando você vai cobrar, então você estipula uma nova precificação. E aí com o dólar a 6, dá até vergonha de cobrar, porque para ela não tem nada, né? Então realmente abre portas.
Tem uma frase do Bruce Lee que eu gosto muito, que é Be Water, né? Que é você ser água. Não adianta você ficar batendo a cabeça na pedra, você precisa se adaptar ao momento. Dá pra ficar em. Ah, nossa, óbvio, bate ansiedade em todo mundo, pessoal. Ninguém tá passando ileso desse isolamento. Mas isso precisa ser até determinado ponto. Passou dali, é conseguir se adaptar ao momento, ver que surgem novas oportunidades, né? Eu passei aí do começo um pouco mais difícil, mas passei a atender tanto quanto até mais do que eu estava atendendo no presencial. E aí essa possibilidade de atender pessoas de fora, né? Aumentar essa networking. Quando eu me formei, eu achava que eu precisava ter uma clínica e que iam ter pessoas perto da minha clínica para eu atender e de repente você se viu em outro lugar. Muito interessante, A inclusive. Simone fez uma observação importante, porque às vezes a gente fica criando uma resistência, né? Que também é uma crença limitante. Ah, os meus pacientes agora não precisam de mim, porque eles não estão treinando pesado, não estão levantando peso. Mas essa galera que treina no boxe, que levanta peso, também trabalha sentado. Né? Essa galera também está fazendo home office. Então não é só que você vai atacar e vai pensar nas pessoas que não praticavam atividade física, que estão trabalhando um monte. Os seus clientes, o seu público-alvo agora tem novas necessidades. E isso tem muito a ver com o novo mundo, né? Porque a gente precisa voltar, né? E fazendo uma recapitulação aqui, a gente já está há 35 minutos falando. Assim, qual que é o nosso propósito, né? O nosso propósito é promover saúde, o nosso propósito é reabilitar as pessoas. Mas e quais são as novas necessidades das pessoas? Essas duas perguntas são as perguntas que as maiores empresas do mundo estão se fazendo. Porque as necessidades das pessoas, os comportamentos das pessoas mudaram ao longo desses 60 dias. Né? Então, não é que a gente precisa sair só pensando em outros públicos, não. É entender melhor, é a gente fazer um itinerário mental de como essas pessoas estão acordando, de qual que é o ciclo de vida, né, do tempo delas em casa. E como que a gente conversa e se conecta melhor com essas pessoas? Sem dúvida. E a Ana Bulhões, que é do Rio de Janeiro, também mandou aqui, né? Que a resposta vem muito também do olhar consciente do paciente do próprio corpo. Então, sim ou sim, a gente está estimulando ao paciente se perceber um pouco melhor, entender o que ele está sentindo. E a Sandra também, que é uma fisioterapeuta que está fazendo trabalho com o Unifesp, me procurou ontem, inclusive, para saber exatamente sobre isso, como tem sido, né, a adaptação dos atletas de CrossFit nesse momento que não estão tendo competições, os boxes estão fechados. E foi exatamente uma parte da resposta que eu dei para ela, né? Tem alguns que estão treinando, enfim. Mas o grosso dos praticantes de CrossFit no Brasil, o problema não é o treino, é que no dia seguinte ele precisa estar no escritório, ele vai digitar, ele tem a profissão dele, ele precisa estar bem, porque é o que coloca comida na casa dele. Ilan, Então essa demanda continua. a gente falou um pouco, né, de novos campos de trabalho, a gente falou do home office, a gente falou de atendimentos internacionais, que eu quero fazer a contagem desse dinheiro que está entrando em dólar. A gente falou sobre mobilidade, né, de ser uma grande oportunidade das pessoas melhorarem seus movimentos durante a quarentena. E aí eu te pergunto, né, essa tem sido a sua experiência de mais alguns outros anjos também. Muitos anjos também estão voando nesse mundo online. Então, a gente tem coisas para ensinar para quem está aí em casa assistindo, que é fisioterapeuta, que está assim, um pouco patinando. Os anjos do OD, né? A nossa comunidade tem dever de casa para passar para a galera que queira, enfim, se desenvolver, evoluir, ganhar dinheiro, em dólar principalmente. Sem dúvida, Mar. E isso também remete ali ao comecinho que você comentou, desde que a gente criou a comunidade, tanto que a gente chama de comunidade, né, porque nós tivemos um programa de licenciamento, sempre dos pilares foi a cocriação. Inclusive eu, particularmente, no começo, eu também imagino o medo que eu tava, né, a insegurança, a primeira batismo que a gente foi fazer, que tinham fisioterapeutas mais experientes, às vezes, que eu, né, que estavam mais, enfim, tecnicamente, talvez até mais preparados, mas o conceito sempre foi a cocriação, sempre foi a troca. Por isso que a cada competição que a gente fez, a cada momento que a gente teve junto, algo cresceu, né? E desde o Covid também a gente fez algumas reuniões online, né? Alguns webinars exatamente para discutir, entender o que cada um estava fazendo, o que estava dando certo, o que estava dando errado, e a gente conseguiu formatar isso. Poxa, para divulgação a gente consegue fazer isso, para uma boa avaliação é dessa forma que funciona no online, para mobilidade, para liberação. Então a gente conseguiu construir isso, né, junto. E a gente sempre brinca, né, nesses 2 anos de comunidade, ou nos 5, 6 anos de Aura Clara,
a gente não tem uma verdade absoluta, mas a gente sabe um monte de coisa que não é para fazer, que a gente testou e não deu certo, adaptou, bateu ali, se adapta. Então, no online, de fato, a gente conseguiu reunir, e são 100 anjos em 17 estados do Brasil, também que não atuam só com CrossFit, né? Atuam com outras modalidades de motocross, de futebol americano, do que for, e também com aquele paciente que está com dor nas costas porque está trabalhando muito. Então, sim, respondendo sua pergunta, a gente conseguiu, assim como os protocolos que a gente criou para as competições, os protocolos que a gente criou para atendimento nos boxes de CrossFit, a gente também conseguiu formatar soluções para quem começou ou está com medo de começar a atender online agora. Oi, Lan, eu me lembro que o primeiro webinário que a gente fez com a nossa comunidade, com os anjos do Odd, né? Então, que a gente conectou e convidou os 100 anjos para participarem, e a gente dividiu pela primeira vez as suas experiências online, como elas tinham sido. A gente escutou muita gente dividindo e compartilhando sucessos nos atendimentos online, mas a gente também escutou alguns anjos assim, falando, cara, às vezes bate um desânimo, muita gente trazendo desafios novos pessoais, pais de família, não só mães, né? Então, assim, putz, minha mulher, eu tenho que ficar me dividindo com a minha mulher, porque a gente dispensou a funcionária de casa, eu não consigo me organizar, eu não tenho planejamento. Então, assim, vários não consigo, eu não sei quem que tá assistindo e se identificando nesse lugar. Foi aí que a gente começou a pensar, calma, tem alguma coisa nova chamando a gente, assim, qual é a nossa verdadeira missão agora nesse momento, né? Porque se existem anjos dentro da nossa comunidade, trazendo todas essas questões, assim, e são questões completamente compreensíveis, né? Quem que não fica desanimado? Quem que não fica exaurido? Né? Quem que às vezes não olha ao redor e fala assim, meu Deus, como que eu vou dar conta do meu filho, de me reinventar, né? E de estar lá e assim, de dar conta de escutar os nãos, porque que fique claro, né? Não é fácil você convencer todos os clientes, né? Você começa a melhorar o seu processo de convencimento na medida que você toma um não, outro, e você vai entendendo como que é a tua melhor abordagem. Então, assim, quando a gente percebeu isso, a gente falou, cara, talvez, será que se a gente não chamar e não convidar todos os anjos que estão mais tendo sucesso no atendimento online, né? E sentar e falar o que é de melhor que você está fazendo no atendimento online? O que é de melhor que você está fazendo no atendimento online? O que você pode contribuir? E a gente fazer um curso e colocar esse curso e presentear toda a comunidade de fisioterapeutas do Brasil para se beneficiarem disso. Será que esse não é um momento da gente expandir a nossa missão, conectando com a nossa essência? E aí, é o porque a gente está aqui hoje, né, Ilan? Porque a gente está muito feliz, porque hoje é um dia que marca, eu até arrepiei aqui de falar, mas um processo de virada da comunidade dos Anjos do Odd, né? Que há 6 anos a gente começou lá, praticando, construindo áreas de recuperação dentro das competições, né? E nessa jornada de competição, a gente ter que encontrar profissionais, a gente começou a desenvolver cursos, e disso veio a ideia da gente criar uma comunidade muito forte para que a gente virasse uma entidade, para que a gente se ajudasse, para que a gente ensinasse. Agora a gente vem se conectar com as novas necessidades do mundo. O mundo precisa partilha, e essa partilha ela precisa ter um alcance muito gigante. E eu estou muito honrada de falar que os anjos que fizeram parte, né, dessa comunidade ao longo desses 2 anos agora serão multiplicadores de conhecimento, né, e com um foco no novo momento, que é de atendimento online. Então, eu quero pedir para você explicar um pouco que história é essa, que curso é esse, né, que é aberto para outros fisioterapeutas, mesmo os fisios que não são anjos do Odd, com a missão da gente ajudar as pessoas a terem mais prosperidade e também de levar saúde para todo mundo que está dentro de casa aí cumprindo a quarentena. Muito legal, tudo segue uma linha, né? Então lá atrás a gente fez uma competição de CrossFit quando a gente começou, né? Teve até a Isa perguntou se todo anjo tem que trabalhar com recovery, e hoje não necessariamente. Tem anjos que trabalham com recovery, tem anjos que não. Porque a gente nasceu de uma forma e o propósito era o mesmo, né? De ajudar as pessoas, de desenvolver o trabalho correto. E a gente foi entendendo o modelo e foi começando a replicar, porque a gente podia. No começo só tinha eu, era o único físio, né? Ah, não, só quero fazer, eu quero essa demanda toda pra gente, mas nunca foi o nosso modelo, né? Sempre foi compartilhar, né? Dividir para multiplicar. E com isso nasceu a comunidade, a gente começou a crescer e trocando conhecimento.
desenvolvendo junto, errando junto, acertando junto, crescendo junto. E nesse momento agora, né, que já era algo que a gente vinha pensando em que forma replicar isso e chegar a mais pessoas no Brasil inteiro. Se eu como fisioterapeuta tenho como missão ajudar meus pacientes, por que eu não vou dividir isso? Se a ideia é ajudar pessoas, se é por isso, sei lá, minha vocação ou é o que eu escolhi para mim. E a comunidade sempre teve isso muito enraizado. Então, nesse momento, quando a gente percebeu, né, mesmo entre os anjos, que a gente ainda estava numa minoria que estava conseguindo se desenvolver no atendimento online, a gente começou, poxa, ó, isso aqui deu certo para mim, pô, para você o que deu? E a gente conseguiu formatar um negócio e começou a melhorar os atendimentos dos anjos, eles conseguiram chegar nos clientes deles. Por que não dividir, né? Por que não dividir isso com o resto do mercado? Eu acho que a demanda é tão grande, tem tanta gente no mundo, e ainda mais nesse momento que acho muito positivo que as pessoas começaram a nutrir esse sentimento de ajudar um ao outro, por que não dividir? Né? Então a gente formatou tudo isso que a gente está falando aí nos últimos 45 minutos de live, de como entender esse novo mercado, de como prospectar clientes, de como fazer uma avaliação online, de como orientar exercícios de autoliberação, de mobilidade, de ativação, de retorno ao esporte, de como readequar a sua clínica para um formato COVID-free, né, digamos assim, para voltar atendendo presencial. A gente criou um curso online, porque óbvio que o presencial é o que a gente gosta, mas Não, é a adaptação que hoje em dia as pessoas estão fazendo. é Fala, mano. importante falar que a gente também tem dentro desse curso, né, uma contribuição minha. A gente Sim, vai inserir aí algumas boas ferramentas relacionadas a planejamento, a afastar os sabotadores, as crenças limitantes, né, a fazer acontecer. Qual que é o passo a passo? Como que eu faço acontecer? Então, como que eu saio do lugar? Como que eu saio da inércia? Como que eu me movo? Né? Como que eu faço um projeto? Como que eu faço uma meta? Né? Como que eu faço uma meta me puxar? Então, a gente vai trazer um pouco disso tudo. E eu até queria aproveitar também o momento assim, eu lembro que lá na primeira reunião que a gente teve, quando a gente abriu a comunidade, a gente falou que a gente ia colocar uma veia muito forte de empreendedorismo, né, para os Anjos do Ódio, porque o nosso viés e o nosso grande propósito era fazer com que os anjos que tivessem ali, assim, dessem grandes voos, né, dessem grandes saltos. E que para isso a gente entendia que era muito importante a gente trazer questões relacionadas a empreendedorismo. E quando a gente fala isso, a Ana, que é a nossa anjo aí desde do começo, pode reforçar, né, o que eu estou dizendo, com certeza absoluta. Quando a gente fala de empreendedorismo, a gente fala também sobre ter resiliência, né? Ter resiliência, só os resilientes vão sair desse momento mais fortalecidos, e resiliência é uma competência que a gente aprende. Né? É a habilidade que a gente tem de transformar a dor, de transformar o aperto em competência. E como que a gente faz isso? Tem um passo a passo de como a gente faz isso, né? De como a gente se torna forte, de como a gente se reconecta com as nossas forças. E a gente vai trazer muito disso também. E além desses conteúdos práticos, que são, né, os físicos que vão aprender, vão poder sair aplicando na prática, né? Quem vai ministrar esse curso é o Ilan e alguns outros anjos que estão aí também detonando de atendimento e ações online com seus clientes. Né, Ilan? Quero também pedir para você falar um pouquinho mais sobre isso também. então, e é interessante, porque foi um pouco do que a gente abordou um pouco antes, né? Nossa, mas não deu insegurança, não deu medo, nossa, mas por onde começa? E aí é interessante que como as ferramentas que você traz de coaching, né, de organização, você precisa de um plano e você precisa de começar de algum lugar. É o primeiro passo que eu comecei ali atrás. Então a gente conseguiu fazer um pacote, não, uma linha do tempo. Que, cara, eu tô aqui em casa, eu tinha uma clínica, tinha um consultório, eu fazia home care, não tô atendendo. O que eu faço? É exatamente isso que a gente quer dividir. Olha, vamos estruturar esse plano? Não, eu tô inseguro, tudo bem, a gente vai falar disso também, da insegurança, da ansiedade, do medo do novo e por onde começa, né? Qual que é o processo? Como você falou, é uma ciência isso, né? Não é eu acho, não. A gente testa, a gente percebe o que funciona, o que não. Então a gente consegue estruturar essa mudança de chave, né? De sair da crença limitante, da região do medo ali, falar vou para cima, beleza, mas não é só sair vaca louca, é entender por onde começa.
né, por onde capta o cliente, por onde faz a avaliação, enfim, isso que eu já falei. Mas é exatamente para você que está inseguro ou que até começou a atender online, mas ainda não está rolando. Não precisa ser anjo. A Isa comentou que mandou um e-mail aqui, a gente recebeu, a gente está com todos os contatos, mas de fato a transição para anjo, o batismo tradicional, agora a gente não vai fazer por motivos óbvios, mas a gente quer, independente disso, independente de se tornar um anjo ou não, dividir esse conhecimento, né? Compartilhar Eu esse acho que é processo legal que a gente falar criou. também, Ilan, para Isa e para eventuais outros profissionais que estejam assistindo a gente, que não são anjos ainda, que desejam ser. A comunidade dos Anjos do Ódio, acho que é legal até explicar isso, né? Como que a gente é organizado? A gente tem um mapa geográfico do Brasil, onde a gente identifica onde existem, né, boxes de CrossFit, onde tem a maior densidade aí de pessoas praticantes de CrossFit e outros esportes de alta intensidade. E a gente vai construindo vagas, né? De acordo também com o estado, com a cultura, a gente vai construindo vagas, né? Então, assim, pode ser que em alguns lugares a gente tenha mais anjos versus quantidade de espaços de treino de alta intensidade. E a gente tem 250 vagas no Brasil inteiro. A gente tem preenchido hoje 100 vagas, porque além desses critérios, existem vários outros critérios, né? Então, tem um critério curricular, tem um critério também de referências. Então, a cada vez que um anjo nos procura, a gente precisa avaliar se ele preenche a vaga territorial, se ele cumpre com os requisitos curriculares, né? Se ele tem as nossas referências. E agora, uma grande porta de entrada para a gente crescer a comunidade vai ser realizando os nossos cursos, porque eles vão ser pré-requisito para se tornarem anjos, né? Então, a gente vai fazer uma combinação de requisitos. Então, realizar os nossos cursos, que vão valer, inclusive, como créditos para eles entrarem, mas ele se torna anjo desde que ele tenha observado todas essas questões. Então, agora a gente recomeça como se a gente estivesse resetando e a gente estivesse promovendo, né, abrindo as portas aí para novas oportunidades de profissionais da saúde, de fisioterapeutas se tornarem anjos. Mas mais do que isso, a nossa principal missão com esse curso é ajudar a comunidade de fisioterapeutas do Brasil a se recolocarem, a ganharem dinheiro, a exercerem sua proposta, a se reinventarem, a saírem da inércia, a fazerem acontecer. Né? E assim, para já, esse é um curso rápido, né, Ilan? Se puder falar um pouquinho dessa questão de timing também, porque a nossa ideia e a nossa linguagem vai ser assim, muito prática. Assistiu a aula, você pode praticar no dia seguinte, você deve praticar no dia seguinte, né? Seja já se colocando ali para o seu público final ou chamando alguém de casa para testar. Na semana seguinte é para você estar atendendo mais de uma pessoa, inclusive, certo, Ilan? Exatamente. E a gente estava muito com essa preocupação do timing do lançamento do curso também, porque a gente entende que sim, a demanda dos atendimentos online, disso tudo que a gente falou, vai continuar. Só que é importante que a gente não espere isso tudo passar para aí começar a pensar em atender online, esperar para fazer A gente precisava esse timing rápido e, de fato, o curso está muito bem formatado para ser bastante direto. É um curso de 5 dias online, né? 3 horas de aula por dia. E é o que você falou, te dá as ferramentas assim, não é mágica, né? Não é, fiz e tudo bem. Se você estiver dedicado, né? Se você estiver alinhado no teu propósito e não saber como chegar lá, sem dúvida que o curso vai te ajudar. E assim, são 5 dias que te preparam para no dia seguinte já ter as estratégias de por onde começar, de qual caminho seguir, mas não tenha dúvida que vai ser muito eficiente. Quando que começa o curso, Ilan? É na primeira semana de junho, dia 1º de junho, vai ser de segunda a sexta. Podem se preparar, tem um link na nossa bio do Instagram. Ilan, quem está vendo deixa eu pela fazer minha... uma correção técnica aqui. O link não está na nossa bio do Instagram, o link está no nosso YouTube. Eu vou pedir para o nosso assessor aqui escrever nos comentários qual é o caminho nosso. Depois procurar o nosso canal, mas se o Vitor que está nos assistindo puder colocar... tá na bio do Instagram? Tá na bio do Instagram, desculpa, tá na bio do Instagram, sim. Desculpa, tá na bio do Instagram. Entendi errado o recado aqui, perdão. Tá tudo bem. Pessoal, voltando, entre na bio do Instagram dos Anjos do Ódio. Lá vocês vão conseguir mais informações de pré-inscrição para o curso. Garantam sua vaga. As vagas são limitadas, tá? Para a gente conseguir manter a qualidade, obviamente, do curso.
E é hora de perder o medo. Isso não vai acabar tão rápido, né? Vocês acompanham as notícias. Foi a terceira prorrogação do isolamento em São Paulo. A gente está falando com pessoas aqui no Brasil inteiro, então tem situações muito diferentes, mas o isolamento tende a continuar indo tempo. Devem ter infelizmente, novas ondas aí ainda de infecção. Oi, Ilan, mas mesmo com relação ao isolamento e aos Ws, esse é um curso que fala muito também para o profissional do futuro, né? Porque conecta com o que a gente estava Exato, é falando isso que eu no estava começo. dizendo. As Exatamente. coisas não vão voltar a serem necessariamente o que era antes, né? Então, ir para o online é uma necessidade de quem deseja prosperar no novo mundo. Exato, né? Com o que a gente conversou ali atrás, é uma transição. Por mais que passem, né? O que eu estava falando, por mais que passe a pandemia, por mais que passe o isolamento, vai ter uma nova demanda. Então é hora de se adaptar, é hora de surfar essa onda, né? Porque isso vai continuar. Então não percam o curso que a gente fez com muito carinho, que a gente construiu com muito esforço e com muito carinho, e que sem dúvida vai ser muito produtivo para você, profissional da saúde, para você, fisioterapeuta. E a gente São vai ter uns ferramentas muito. convidados de peso também, né, Ilan? Sem dúvida, são convidados, né? Desde os professores, que são anjos, que vão compartilhar todo esse conhecimento, tudo isso que a gente desenvolveu junto. Vão ter atletas, né, para vocês e pacientes nossos que vocês vão ver ali. Vai ser bastante prático. Então, como você orienta, como que é a resposta. Então, a gente pensou em tudo para tirar essa insegurança, para tirar esse medo do novo, e sem dúvida trazer muito, muito aprendizado. É isso aí. A gente também vai anunciar antes da gente se despedir, né? Eu já vou aproveitar aqui e agradecer a todo mundo que está aqui e falar que essa semana e a semana seguinte a gente vai ter algumas lives também com convidados incríveis, não só anjos ou pacientes, mas também atletas, alguns atletas que a gente tem atendido online. Não sei se o Lupa está aí ainda, mas o Lupa vai ser um dos nossos convidados que vai participar de uma live, vai contar como tem sido a experiência dele, por exemplo, com autoliberação, com as recomendações do Ilan via online. Então, a gente vai ter um monte dessas coisas acontecendo. Qual é o horário da próxima live e quando vai ser a próxima live, Ilan? Porque vai ser quando a gente vai dar continuidade, esclarecendo, tirando dúvidas, explicando tudo que a gente vai trazer de bom, né, para ajudar os profissionais, os fisioterapeutas a serem muito prósperos nesse novo mundo. E antes de passar a bola para o Ilan, já agradeço aqui a presença de todo mundo que nos acompanhou até aqui, aos anjos que também ficaram aí comentando, amo ser anjo, aprendi pra caramba. Muitos dos anjos que estão aí também serão os nossos professores. Obrigada por todo mundo. Ilan, a bola é sua. Valeu, Má, e obrigado pela presença de todo mundo. Não percam, a próxima live é nessa quinta-feira, às 21h, no mesmo horário, que é um horário aí, ainda mais que a gente está falando com um monte de físico que já tem atendido aí até tarde. O Lupa vai ser nosso convidado. A gente vai falar um pouco e mostrar um pouco sobre autoliberação, né? Para quem não fala, não, mas como eu vou fazer liberação do cara em casa? Como eu vou explicar? É um pouco do que a gente vai abordar nessa próxima live. E vocês podem trazer dúvidas também para participar com a gente, do que fazer no dia a dia, enquanto o nosso curso ainda não chegou, começando no comecinho de janeiro. Não deixem de acessar o link na bio para coletar mais informações. O direct dos Anjos do Odd também é uma ferramenta para a gente conversar. E vamos encerrar antes que o Instagram corte a gente. Muito obrigado para quem acompanhou a gente até aqui. E até quinta-feira, 21h, com o Lupa. Tchau, galera. Obrigada. Corram lá para bio. Valeu.